Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a notícia mais recente de que o Senado acabou de rejeitar a indicação de Jorge Messias para o STF. E esse não é o principal ponto do vídeo. Eu vou comentar a notícia, mas também eu vou fazer alguns pontos que acredito que sejam bastante interessantes sobre como isso representa o contexto que a gente está passando com essa decisão, né, que acabou de acontecer no governo, né? Então, comentando a notícia que acabou de acontecer, em derrota histórica, Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o STF. Essa é a primeira vez desde 1894, ou seja, é a primeira vez na história, né, que isso aconteceu, que os senadores rejeitam uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Com a rejeição, Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga. Enfim, o plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira, dia 29, isso foi ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de 4 de 2026, para ocupar um ministro do Supremo Tribunal Federal e passou pelo Senado e foi rejeitada essa indicação, né? Por 42 votos contra a 34 votos a favor e uma abstenção. A votação foi secreta e o ministro de Lula precisava de apoio de ao menos 41 dos 81 senadores, que é, né, que é mais da que a metade, a maioria absoluta. Com a rejeição, a mensagem com a indicação de Messias foi arquivada e o presidente Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Barroso, né? Enfim, né? Messias é a terceira indicação do governo Lula para a STF neste mandato. Antes dele houve Cristiano Zanin e Flávio Dino, que chegaram à corte, né? Aqui já é o suficiente para comentar da notícia. Não é justamente o ponto que eu quero fazer, né? E justamente o que eu quero comentar é sobre a relação disso, desse cenário, com teoria das tesouras. Se você nunca ouviu falar, antes eu vou ler a definição rápida do que é e depois eu vou fazer alguns pontos, né? Então, a teoria das tesouras, justamente, é uma estratégia política que se cria a ilusão de uma oposição ideológica entre dois grupos, que na prática servem ao mesmo projeto de poder. Isso é basicamente a definição, né? Que surgiu na época da União Soviética. Eu joguei isso no navegador aqui, que eu utilizo o Brave, e até mesmo a inteligência artificial, como comenta aqui, não sou eu que estou falando, ela comenta, no contexto brasileiro, a teoria é frequentemente aplicada à análise da alternância de poder entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, durante o período de 1994 e 2016. Segundo defensores da teoria, como Olavo de Carvalho, esses partidos representam duas lâminas da mesma tesoura, ou seja, duas faces da mesma moeda, né? Enfim, e o que isso significa, né? Como se aplica a teoria das tesouras nesse contexto todo? É muito claro que tanto a ideologia de esquerda quanto a ideologia de direita, elas não são uma oposição direta no contexto brasileiro. Elas são supostas oposições que têm o mesmo lado, praticamente a mesma ideologia. Não é à toa que você vê cada vez mais deputados, senadores que se dizem, por exemplo, de uma ideologia que sempre, durante projetos de leis ou algumas outras legislações, estão trocando de ideologia, né? Estão uh, como se fosse migrando de ideologia. Eles não são um retrato forte ideológico, seja da direita ou quanto da esquerda. Então você vê que é como uma tesoura mesmo, que ela fica abrindo e fechando. São as duas faces e elas ficam abrindo e fechando, né? Se alternando entre faces dessa ideologia. E isso é muito comum porque, por exemplo, você pega a direita brasileira, que já não tem uma face, um retrato muito bem definido, muito forte, ela está cada vez mais, como posso dizer, brincando com a ideologia de esquerda. Então é se transvestindo como uma suposta ideologia de direita, quando na verdade eles estão apoiando o mesmo projeto de poder, né? Como eu comentei aí no navegador. Então, ambas ideologias, elas só servem como uma máscara para as pessoas que apoiam ela, que idolatram políticos, quando na verdade elas estão servindo o mesmo projeto de lei, certo? Então, esse é justamente o ponto. Se você pegar. Vamos pensar que indicar um novo ministro para o STF vai realmente mudar as coisas, vai realmente
mudar a ideologia imposta pelo governo? Talvez, se você tiver grande maioria, como já é hoje em dia, que maioria, quer dizer, praticamente todo o STF é composto por ministros com ideologia de esquerda, tirando algum, dois ou três, dependendo no máximo, a maioria já foi indicada pelo governo vigente. Então, digamos que nós temos o governo vigente, ele tem grande maioria, se não quase todo o STF composto pela mesma ideologia que segue aquele projeto de governo, aquele governo que está vigente. Então, basicamente, ele vai ser não vai ser um governo democrático, vai ser um governo praticamente ditatorial, porque ele tem todo o poder para tomar decisões, voltar atrás com qualquer tipo de decisão. Teve até recentemente, eu não vou lembrar qual foi uma das decisões que o STF praticamente anulou com uma canetada do Senado, mas se você pesquisar, teve faz pouco tempo, não vou lembrar certo qual foi a notícia, né? Mas, então, os ministros do STF, eles têm praticamente o poder supremo, né? O poder da palavra final, da canetada, que eles podem anular ou aprovar qualquer tipo de decisão. E isso não é algo novo no Brasil. Sempre existiu isso, sempre em todos os governos houve ministros que só com uma canetada voltaram atrás ou decidiram avançar com algum projeto de lei, seja com algum tipo de projeto de lei ou proposta governamental, que seja. Mas o ponto justamente é, o governo sempre vai tentar indicar os ministros que sejam aliados da sua ideologia, como, por exemplo, o próprio caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zanin. Zanin foi advogado do Lula durante a Operação Lava Jato, e hoje em dia ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você pensa, pô, caraca, ele defendeu o presidente atual da República num dos maiores casos de corrupção que já houve na história, e hoje em dia ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Caraca, que engraçado, né? Quem diria, né, que isso aconteceria? Mas, infelizmente, é verdade. Não existe nenhum tipo de lei, de medida que restrinja esse tipo de coisa que a acontecer. Então, você vê que essa decisão deles terem rejeitado a indicação do Lula para o Messias, como novo ministro, não adianta de nada, é talvez mais um teatro, não dá para saber se realmente houve oposição real ou não, se é só mais um teatro para, digamos, fingir que existe um certo tipo de oposição real no país, não dá para saber, não dá para determinar direito, assim como não dá para saber se o governo vigente vai continuar a partir das eleições desse ano. É algo que realmente talvez eles desejem manter o governo atual por um tipo de projeto de poder, ou eles desejem mudar o tipo de governo, mas ainda assim mantendo o mesmo projeto de poder. Ou seja, com os grandes orquestrando todo esse projeto de poder, todo esse governo, enquanto eles têm algumas marionetes que servem a eles, que é basicamente uma máscara, né? Então, é justamente esse ponto. Não se deixe levar por notícias, não se deixe levar por decisões radicais ou notícias sensacionalistas que fazem você acreditar que estamos mais um passo próximo da paz, da vitória, porque no cenário que a gente está atualmente no Brasil, vitória é o que a gente mais está longe. Não tem como você reestruturar todo o sistema quando ele já foi feito para ser quebrado. Não tem como. O que você pode fazer é focar em si mesmo, focar em você próprio, como indivíduo, depois focar na sua família, no seu patrimônio, na sua segurança. Depender de político é a pior burrice que existe. Não faça isso. Não idolatre político. Sempre tente ver os dois lados da moeda. Só que é difícil quando os dois lados são, na verdade, o mesmo lado, né? Então você pensa, pô, qual que será que é o outro lado verdadeiro da moeda, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Mas basicamente é isso. Já quase chegando 10 minutos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu queria passar. Acho que já ficou interessante a mensagem que eu queria passar. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa algum comentário, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar desses comentários, dessas minhas ideias.
E é isso. Então, eu agradeço muito pela sua atenção, deixa o like no vídeo e te vejo no próximo vídeo.